Olá pessoal, eu sou Bruno Cavalcante, sou professor do Instituto Federal do Amapá, sou mestre em Desenvolvimento Sustentável e Extensão pela Universidade Federal de Lavras, sou aluno de doutorado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Programa de Sociedade, Cultura e Fronteira, sou aluno orientando da professora Silvana Souza, faço parte do grupo de pesquisa Coletivo Macarenco. Vou falar para vocês aí brevemente de quem foi Macarenco, né? Macarenco foi um pedagogo soviético que contribuiu para a reeducação, reinserção social de adolescentes, jovens, né, que viviam aí na criminalidade. E Macarenco fez um trabalho pedagógico, educacional belíssimo com esses jovens, conseguindo aí reinseri-los na sociedade de forma positiva. E aí, por isso, com o feito de Macarenco para a educação mundial, foi homenageado o nosso grupo de pesquisa devidamente por conta desses feitos aí do Macarenco. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês sobre política, meio ambiente, economia, desenvolvimento sustentável, né? Essa relação da parceria entre comunidade e empresa, entre empresas e comunidades, enfim, vamos falar um pouco de manejo florestal. Mas antes, a gente precisa falar desse contexto atual em que a política nacional se encontra, né? E esse contexto fazendo uma comparação justamente com esse período da pandemia que a gente vem enfrentando no Brasil, especificamente na Amazônia, né? Então eu falo aqui do Amapá, do estado do Amapá, né, que compõe aí a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, diga-se de passagem, ela compõe 9 estados da região norte, né? 9 estados, na verdade, sendo que 2 desses estados, Mato Grosso e Maranhão, compõem parte aí desse território da Amazônia Legal. E para iniciar o nosso bate-papo, né, eu gostaria de falar brevemente sobre esse cenário político em que o Brasil se encontra, né? A gente tem acompanhado, né, os posicionamentos do governo federal e a gente tem ficado preocupado com alguns posicionamentos, algumas posturas, né, e a gente espera, a gente torce para que o Brasil dê certo, né, e que a Amazônia, consequentemente, a região norte, região nordeste, que são uma das regiões mais afetadas pela ausência de políticas de desenvolvimento, né, diga-se de passagem, de desenvolvimento sustentável, né, falando especificamente da Amazônia. Então, vocês têm acompanhado também o posicionamento do governo em relação ao enfraquecimento das instituições de fiscalização, controle, de comando e de controle, né, como é o caso do IBAMA, como é o caso do ICMBio. Você teve aí uma redução das coordenações, você teve uma redução dos projetos, né, do IBAMA, ou seja, um enfraquecimento, né? Em 21 anos o IBAMA começou a registrar uma baixa no número de multas, né, justamente por conta desse enfraquecimento do governo. E a gente espera que o governo tome atitude, tenham atitudes, né, mais austeras, né, que a gente possa estar visualizando no governo não só um discurso voltado ou focado para um único setor, né, que é o setor do agronegócio, por exemplo, mas sim um olhar voltado também para todos, né, principalmente para as minorias que habitam aqui na Amazônia, né? Então, esse cenário é bastante preocupante quando você tem também a extinção do Ministério do Trabalho, né? Isso para a região da Amazônia Legal é muito importante o Ministério do Trabalho estar ativo. E você teve aí, a gente teve um enfraquecimento com a extinção do Ministério do Trabalho, porque o trabalho escravo ainda é uma constante na Amazônia, né? Você tem aí a exploração do trabalhador de forma aviltante, né? Que você contrata, você ludibria o trabalhador para que ele saia da casa dele, para que ele saia do campo, da floresta e vá fazer um serviço de exploração madeireira ilegal. E quando esse trabalhador chega no local para trabalhar, ele se depara com uma outra realidade. Lá ele é informado que ele está endividado.
lá ele se depara com a realidade de não ter um alojamento adequado, condições dignas, ele não tem absolutamente nenhuma para que ele passe o tempo lá fazendo o trabalho que lhe foi contratado. E assim ele vai ficando endividado para pagar essa dívida e fica preso, né? Porque não tem como ele sair da floresta. E aí ele entra nesse ciclo de endividamento Então, é muito preocupante isso no momento em que o Brasil passa por uma pandemia, o mundo inteiro passa pela pandemia, né? E o isolamento social, o auto-isolamento das etnias indígenas, por exemplo, você tem aí, de um lado, o auto-isolamento dos indígenas, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, que esses povos tradicionais, eles fazem o papel de fiscalização na Amazônia. Quando há algum indício, algum foco de desmatamento, algum foco de incêndio, eles são os primeiros a visualizarem isso e os primeiros a informarem para o IBAMA, né? E o IBAMA, consequentemente, vai lá e tenta autuar esses criminosos e tenta combater a criminalidade nesse sentido aí contra o meio ambiente, né? Então, essa relação do isolamento tem aumentado, do isolamento das comunidades tradicionais, principalmente dos povos indígenas, tem aumentado o índice de desmatamento. Porque ao mesmo tempo que você tem esses indígenas isolados dentro de casa, você tem a ação e a ação de fato, né, desses criminosos para cometer o desmatamento. E aí esse índice aumentou. Cerca de quase 65% de focos de desmatamento foram identificados pelo INPE, né? E por falar no INPE, também lembrando também esse enfraquecimento do INPE, né, com a demissão do presidente do INPE, né, por conta de dados e informações aí de desmatamento, que o governo dizia de um lado que não existia esse desmatamento, e o INPE comprova com números, né? O INPE tem feito aí investimentos em tecnologia de ponta, inclusive com a NASA, em parceria com a NASA, satélites com a NASA, para que possa identificar de forma tecnológica e mais rápida esses índices, tanto de desmatamento como focos de incêndios, enfim. E o INPE tem feito e tem mostrado esse trabalho para que toda a sociedade acompanhe esses índices de desmatamento na Amazônia. E diga-se de passagem, esse desmatamento, cerca de 60% das áreas desmatadas na Amazônia, elas são realizadas elas são posteriormente assumidas pelo setor da pecuária, né? Então, existe uma coincidência de que 60% das áreas que ocorrem desmatamento, na sequência, elas são utilizadas para pecuária, né? Então, quando a gente tem esse índice elevado, a gente percebe que o agronegócio avança, né? E aí ocorre o desequilíbrio. E a agricultura familiar tem garantido a segurança alimentar de boa parte do Brasil. Quase 70% da produção da agricultura familiar é consumida localmente. Então a gente percebe essa importância, sendo que a maior parte da produção do agronegócio são commodities, né? As commodities aí são grãos que não receberam ainda valor agregado, não receberam agregação de valor para se tornar em subprodutos, e como commodities aí como milho, soja, né? E outros tipos de grãos que promovem a monocultura, né? A monoagricultura, isolando e excluindo o processo de desenvolvimento sustentável, né? Ignorando esse processo de desenvolvimento sustentável que o autor, o Ignacy Sachs, ele fala exatamente dessas 8 dimensões de desenvolvimento sustentável, que inclui socialmente justo, economicamente viável, ambientalmente correto, culturalmente diverso, territorialmente equilibrado, né? Essas dimensões aí que promovem o desenvolvimento sustentável, que englobam o desenvolvimento sustentável, elas devem estar estruturadas nessas dimensões, né? Da sociedade também, do meio ambiente, da economia. Então, o entrelaçamento dessas dimensões deve acontecer de forma equilibrada para que aconteça
um desenvolvimento suportável, viável. A gente percebe que tudo isso não está isolado, não tem que estar isolado do ambiente da agricultura familiar, né, que promove essa segurança alimentar para todo mundo, né, enfim. Então a gente precisa de uma terceira via para a Amazônia, né? E outra coisa importante, o desmatamento, ele não faz correlação com o crescimento econômico, ou seja, o crescimento econômico de uma determinada região não tem relação com o desmatamento. O desmatamento ele acontece de forma ilegal. Então ele não vai gerar crescimento econômico para aquela região, porque fica na mão de poucos. Né? O lucro, quem detém o capital financeiro é quem vai obter o lucro e os benefícios daquela exploração ilegal. Então aquilo não vai gerar crescimento econômico, não vai gerar distribuição de renda, não vai gerar emprego e renda, não vai gerar inclusão social, né? Pelo contrário, vai aumentar esses índices de desigualdade sociais que a gente tem já no Brasil historicamente, né? Então é importante a gente falar, por exemplo, dessa terceira via de desenvolvimento para o Brasil, para a Amazônia. Por exemplo, quando a gente fala de conservação e preservação, né? É importante enfatizar a diferença de conservação. Quando a gente fala em conservação, a gente está permitindo que o homem utilize os recursos naturais de forma consciente, de forma organizada, de forma planejada, né? E aí a gente fala de manejo, a gente fala de concessão florestal, a gente fala de uso racional dos recursos florestais, dos recursos naturais, enfim, madeireiros e não madeireiros, né? E quando você fala de preservação, você isola praticamente toda a floresta, todos os recursos naturais, sem que eles possam ser explorados. Ou seja, você tem ali a floresta intacta, sem que haja a exploração. Então você está preservando aqueles recursos. Então essa é a grande diferença. E aí a gente percebe que essa terceira via de desenvolvimento, ela parte do princípio de que esses dois conceitos eles devem andar juntos, né? Tanto é que o Código Florestal ele fala dessa preservação, dessa conservação, e boa parte da Amazônia, boa parte de áreas da Amazônia, como as reservas extrativistas, como áreas de conservação ambiental, áreas de preservação permanente, né, que já são registradas em lei de que não podem ser exploradas. Né? Então a gente precisa avançar nessa terceira via de desenvolvimento no sentido de que limites da preservação, os limites da conservação ambiental, para que não haja esse desequilíbrio e a gente consiga promover a inclusão dessas comunidades que hoje estão isoladas, que hoje estão excluídas do processo de desenvolvimento. E é isso que a gente pensa, né? Quando a gente olha para um horizonte futuro, né, para a Amazônia, para o desenvolvimento do Brasil, a gente enxerga que essas comunidades podem sim receber treinamento, capacitação, investimento técnico, tecnológico, investimentos de recursos financeiros para que eles mesmos possam produzir os seus produtos com rótulo, embalagem, né? E você tem uma quantidade enorme de produtos da Amazônia vindos da bioeconomia, né, baseados aí na biodiversidade, que produz inúmeros alimentos, fármacos, cosméticos, fragrâncias, óleos industriais, recursos genéticos aí que são ativos biológicos da Amazônia, que são de emprego. Isso vai gerar uma quantidade de emprego e renda muito grande para o Brasil e principalmente para a Amazônia de forma localmente, né? Então é necessário que a gente pense na inclusão, na capacitação dessas comunidades para que eles consigam atingir uma parcela desse mercado que consome produtos oriundos da floresta amazônica, que é esse tipo de desenvolvimento, essa terceira via de desenvolvimento que talvez seja necessário para que o governo federal tenha aí uma posição de austeridade, pensando em todos os setores da sociedade, não só nos grandes empresários, mas nas minorias, nas comunidades tradicionais que vivem aqui e que precisam sim
de um olhar mais atencioso, né, de investimentos e de políticas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável de forma equilibrada, certo? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais de uma forma específica do manejo florestal e da concessão, das concessões florestais, de algumas experiências que já vêm ocorrendo no Brasil, positivas, né, da concessão florestal, que é essa forma aí de relacionar a empresa com as comunidades, promovendo o manejo florestal sustentável. É isso, obrigado, valeu, até a próxima.